Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Estão me ouvindo bem? Vou me dizendo. Tá aqui quem está entrando, quem puder, liguem as câmeras, apareçam. Saber quem são vocês, saber quem está aí. Quem tem aí o livro? O livro físico, alguém tem? Gente, que livro gigante, olha. Não sei se no PDF dá para ter ideia de tão grande que ele é, porque ele é enorme. Deixa eu ajustar aqui nossa visualização. Eu mandei o PDF lá, e aí eu dei uma olhada no PDF dele. É a mesma coisa. Então, quem estiver acompanhando aí pelo PDF vai conseguir acompanhar igual está no livro. Mas eu comprei o físico porque eu não consigo ler em PDF. Tem uma limitação. Comigo o negócio não funciona no PDF, me perco, não dá. Eu gosto de livro físico, mas dá para acompanhar, é a mesma coisa. Então, para quem é nova aqui, né, porque tem uma galera nova aí, sejam bem-vindas. A gente se encontra todas as quintas, às 11, e aí eu sempre mando o link lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, e depois, para quem, né, quiser acompanhar ao vivo ou quiser acompanhar no YouTube, a gente sobe a gravação lá. Fora isso, assim, acontece toda quinta-feira, quando é feriado, que a gente não tem encontro, mas também eu aviso, toda a nossa comunicação é feita lá, e a gente tem 1 hora de leitura, então sempre das 11 ao meio-dia, e a gente vai lendo, não tem um número de páginas determinadas. A gente vai, tem dias que lê mais, tem dias que lê menos, a partir de alguma discussão, sempre que vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, é só ligar a câmera, né, ou abrir o áudio e falar. Então, a ideia é que a gente leia junto, que a gente vá construindo conhecimento, que a palavra vá circulando, que a gente possa, de fato, conversar aqui a respeito disso tudo que a gente vai ler, dividir a nossa experiência, trazer aí realmente essa troca de conhecimento. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, pode perguntar, falar. Eu acho que por hora que eu me lembro, assim, é isso, qualquer coisa que vá surgindo, eu falo para vocês. Eu não vou ler essas abreviaturas aqui, que eles colocam, né, principais, qualquer coisa, a gente volta nelas, se tiver alguma necessidade. E aí, no livro físico, começa a introdução na página 15. Eu não sei como é que está aí o número da página, mas se alguém souber e tiver diferente, puder colocar aqui no chat, ajuda quem for ler no PDF. E aí eu vou começar lendo pela introdução, tá bom? Vamos lá, página 15. Essas cartas são a evidência direta do encontro intensamente fecundo e finalmente trágico de Freud e Jung. O espírito de tragédia, no entanto, reside apenas no encontro, o drama das próprias cartas, e se desenrola de maneira quase clássica para a catástrofe prefigurada do conflito e da discórdia. Não cabe propriamente dizer que as vidas e as carreiras de Freud ou Jung tenham sido tragicamente alteradas. Da ruptura inevitável, com efeito, ambos souberam extrair certos valores criativos. Ao contrário das menções polidas e simpáticas trocadas a propósito de suas obras publicadas quando ainda eram colaboradores, ou de tudo o que escreveram sobre o seu relacionamento durante o amargo desfecho, as cartas dão o mais acurado testemunho da interação complexa dessas duas personalidades únicas, tão ligadas uma à outra, não obstante, tão dessemelhantes. O diálogo, inevitavelmente, incita as interpretações analítica e psicanalítica, a ruminação filosófica sobre as origens, seus efeitos e seu significado, bem como a avaliação de suas agressões, projeções, magnanimidades, rasgos de sabedoria, partículas seminais e tudo que ainda possa, eventualmente, ser colocado na balança.
Uma apreciação da correspondência nesses termos foi, porém, vedada pelos filhos dos dois personagens, que, ao concluírem um acordo para publicarem as cartas, prudentemente estipularam que elas deveriam ser tratadas como documentos históricos, a fim de garantir a imparcialidade. Acho que aqui, quando eles falam, né, disso de garantir a imparcialidade, é importante a gente pensar, e aí, por que que esse foi um livro que eu queria ler? Porque eu acho que a gente conhece a pessoa por ela mesma. É muito diferente quando você lê sobre uma pessoa que alguma outra contou. Quando a gente está lendo o que eles escreveram, é ter um acesso ao que é mais íntimo mesmo, né? É o Freud por ele mesmo e Jung por ele mesmo, a partir de como eles se viam. Eu acho isso muito rico. Mas provavelmente no final a gente vai ter um olhar, né? Sempre passa daquele lugar de alguma imparcialidade, você passa a escolher um ou outro. Tem alguém aqui que se diga escolhedora de Jung? Não, vocês estão aqui mais pelo Freud? Então, estão aqui que nem eu, mais pelo Freud, mas a gente tem interesse em saber da história, né? Do que aconteceu ali entre ele e Jung. Hum. E sabe também, quem já está aqui no Quintas há um tempo, a gente leu a bibliografia do Freud pelo Peter Gay. E lá ele fala um pouco dessa relação com Jung, mas também o Freud era bastante briguento. Ele brigou com uma galera, né? Então a gente sabe aqui que vai ter essa confusão com vários colaboradores ali. Ele tem assim uma troca muito rica, muito intensa, e em algum momento ele rompe. Tem isso na história, não foi só com Jung. Nos anos imediatamente anteriores ao início deste século, Freud se achava num estado que ele mesmo definiu, mais de uma vez, como um isolamento esplêndido. Aí tem uma nota. Para os detalhes desse período da carreira de Freud, aí tem aqui uma referência do Jones, The Origins of Psychoanalysis. Então, tem uma referência. Sua carreira havia sido marcada por frustrações. Ele não se tornara um pesquisador científico, como chegara a desejar, nem um professor universitário. Aqui tem uma outra nota, e aí, dessas notas aqui, são sempre referências de onde que está falando. A colaboração com Joseph Breuer levara a uma obra importante, os estudos sobre a histeria, de 1893 a 1895. Mas depois disso, os dois se separaram. Após usar o termo psicanálise pela primeira vez, numa publicação de 1896, Freud se dedicou, durante a última parte da década, à elaboração da técnica psicanalítica. Totalmente sozinho, partiu em 1897 para a autoanálise de seu próprio inconsciente, o que o levou à composição de A Interpretação dos Sonhos, que inclusive a Interpretação dos Sonhos a gente terminou de ler agora, né, no mês passado, e aí todos os encontros estão disponíveis lá no canal do YouTube. Então, terminamos, subimos todos os vídeos, quem quiser ir lendo e acompanhando, dá para ir, é um livro muito bom, eu não sei qual que é a experiência de vocês, às vezes a interpretação dos sonhos, a gente lê capítulos soltos, né? Eu nunca tinha lido ele, assim, do começo ao fim, de uma vez só, sempre tinha lido um capítulo, outro, à medida que ia precisando, mas é um livro bem interessante de você ler ele inteiro, né? Inclusive, eu acho que saiu já, ou vai sair, ou já saiu, me digam aí se vocês sabem, pela Autêntica, uma nova versão. Com certeza, deve estar bem legal. Se não saiu, está para sair. Segundo o relato de Ernest Jones, deixa eu só aceitar aqui quem está entrando. Segundo o relato de Ernest Jones, o livro pouco vendeu e foi inadequadamente considerado pela crítica. Não obstante, seria um marco decisivo na vida de Freud. Ele o considerava, a um só tempo, como sua obra científica mais significativa, a pedra fundamental de todo o seu trabalho.
e como obra que pessoalmente o levou ao esclarecimento, dando-lhe a força para encarar de modo diferente uma existência difícil. O ano de 1902 foi marcado por três acontecimentos de grande repercussão na carreira de Freud. Desde 1887, ele mantinha correspondências e uma amizade íntima com William Fliess, um otorrino de Berlim. As cartas a Fliess, conservadas de modo quase milagroso, aí diz aqui que está publicado também num livro. São uma fonte básica de conhecimento sobre a gênese da psicanálise. Algumas dessas cartas estão publicadas também em edição da Autêntica. São cartas soltas, né, mas tem as mais importantes. Mas em 1902 chegaram ao fim a correspondência e a amizade. Ademais, em grande parte de seu próprio esforço, ele foi designado para um cargo que, na Universidade de Viena, correspondia ao de professor assistente. Por fim, no outono desse mesmo ano, Freud encampou a sugestão de William Steckel e deu início aos encontros psicológicos das quartas-feiras, convidando 4 de seus conhecidos interessados em psicanálise para reuniões em sua sala de espera. Aqui, os 4 que eles colocam, tem na nota, que foi o Steckel, Alfred Adler, Rudolf Hitler e Max Kahn. Gradualmente se elevaram a mais de 20, dando origem, em abril de 1908, à Sociedade Psicanalítica de Viena. E aí fala que foram registradas as reuniões a partir de 1906 pelo Otto Rank. A reputação de Freud e seus contatos lentamente se expandiam além dos limites de Viena. Escreveu a seguir A Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, e Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, não publicado, senão em 1905. E então, também simultaneamente, Xixes e sua relação com o inconsciente, de 1905. E 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, também de 1905. Foi a última obra, no dizer de Jones, que conferiu ao nome de Freud um ódio máximo, devido às suas descobertas relativas ao instinto sexual na infância. O primeiro núcleo significativo de interesse pela psicanálise, fora do círculo imediato de Freud, surgiu no Hospital Mental Burgosoli, em Zurique, um austero conjunto de prédios em uma colina com vista para o Lago de Zurique. O Burgosoli foi fundado em 1860, na qualidade de hospício cantonal, e também servia de clínica psiquiátrica à Universidade de Zurique. Com Auguste Forel, que assumiu sua direção em 1879, o tratamento avançado e as pesquisas garantiram-lhe uma reputação internacional, mantida e prolongada com Eugen Bleuler, que em 1898 sucedeu a Forel. Em 10 de dezembro de 1900, Jung chegou ao Burgosoli para assumir como médico assistente seu primeiro posto profissional. Concluíra os estudos de medicina na Universidade de Basileia, sua cidade natal, e recebera seu diploma em 27 de novembro, apenas uma quinzena antes de assumir o posto. A despeito da reputação de avant-garde do hospital, mais tarde, Jung escreveu seu trabalho no Burgosoli como uma submissão ao voto de acreditar apenas no que era provável, mediano, convencional, destituído de sentido, um voto de renúncia ao estranho e significativo, de redução do extraordinário ao banal. Por conseguinte, havia apenas estreitos horizontes opressivos e o deserto infindo da rotina. Aqui está a referência é Memórias. E aí tem a página. Aqui também fala das figuras. Eu não sei se no livro tem
mas tem a foto do hospital. Aí tem a referência, figura 1, né? Depois também para quem tiver interesse de olhar as fotos. Num tal contexto, a tomada de contato de Jung com Freud há de ter sido duplamente excitante. Já em 1900, escreveu ele, eu havia lido a interpretação dos sonhos de Freud. Na ocasião, pusera o livro de lado por ainda não entrar em sintonia com ele. Retomei-o em 1903 e descobri, então, que tudo se concatenava às minhas próprias ideias. Numa entrevista de 1957, Jung disse que, em 1900, Bleuler lhe pedira para apresentar um parecer sobre a interpretação dos sonhos numa reunião noturna da equipe. Aqui também tem uma nota, nos papéis póstumos de Jung foi descoberto um original datilografado com a data de 25 de janeiro de 1901, que constitui um parecer, não sobre a interpretação dos sonhos, mas sobre os sonhos, um sumário daquele que Freud publicou. Eu acho que é como se fosse um resumo, acho, não tenho certeza absoluta, acho que é isso. Antes de Jung pôr o livro de lado, em 1900 ou 1901, ele já digerira suficientemente as investigações oníricas de Freud para citá-las, por sua relevância para suas próprias descobertas experimentais, em sua tese de doutoramento, publicada em 1902. Aí aqui diz que se chama um caso de estupor histérico em pessoa condenada à prisão, sobre a simulação de distúrbio mental, erros histéricos de leitura, criptomnésia, todos em OC1, os primeiros 4 estudos sobre associação de palavras e sobre o diagnóstico psicológico da ocorrência. A maioria das demais publicações de Jung nos anos 1902 e 1905 contém citações do trabalho de Freud, se bem que não são de suas teorias sexuais. Jung passou o semestre de inverno de 1902 e 1903 na Saint-Pétrier, em Paris, assistindo a palestras de Janet sobre a psicopatologia teórica. Em 14 de fevereiro de 1903, logo após voltar para Zurique, casou-se com Emma Hausenbeck e os dois se instalaram num apartamento no prédio central do Burgosdorf, acima do que era ocupado pela família Bleuler. Aí que tem uma nota. Freud visitou Jung por 4 dias, em setembro de 1908, e tomou contato com pelo menos um dos casos clássicos de Jung. Em junho de 1909, quando a família de Jung se transferiu para sua nova casa, em Kuznets, Jung se demitiu da equipe do Burgosol. No tempo de Jung, a equipe de residências do hospital incluía também Karl Abraham, Franz Ricklin, Max Eichhorn e Hermann Nürnberg. Além disso, visitantes estrangeiros, em especial em Idril, lá passavam períodos de observação e estudo. Ao que parece, o primeiro contato direto com Freud, com Bozzoli, foi a correspondência a que ele e Bleuler deram início, em setembro de 1904, e que se prolongaria de maneira mais ou menos esporádica até pelo menos 1925. Aqui tem uma outra nota. Alexander e Selznick, o Dr. Manfred Bleuler acredita que houve contatos entre seu pai e Freud mesmo antes, na década de 1890, comunicação pessoal. De fato, em 1896, E. Bleuler escreveu uma resenha sobre os estudos sobre histeria. Atualmente, as cartas de Freud e Bleuler, em poder de M. Bleuler, acham-se impedidas de publicação. O que será, né, que impedem de publicar? Acho triste que a gente não possa ter acesso a essas trocas de cartas, porque acho que é muito diferente você ler a obra de um autor e você saber das cartas, porque as cartas parece que mostram
da onde ele sai, assim, né, de como que estava o ambiente, como é que eram as coisas, o que que eles estavam vivenciando até chegar lá. É como se a gente tivesse um acesso muito mais direto, assim, aos bastidores das coisas, né? Você sabe a obra, você tem ali o resultado, mas quando você vê as cartas, você vê esse bastidor, o que estava acontecendo por trás. Para quem gosta de fofoca, ler as cartas é maravilhoso, né? Porque a gente sabe de todo o rolê ali que eles estavam vivendo. Em sua autobiografia, Jung diz que ele, de fato, foi o primeiro a tomar a defesa de Freud num congresso em Munique, onde um orador discutia sobre as neuroses obsessivas. Mais propositadamente, se abstinha de mencionar seu nome, que tem outra nota desse Memórias. O congresso não foi identificado e pode ser que haja aqui uma confusão com o Congresso de Neurologistas e Psiquiatras Alemães do Sudoeste, em Baden-Baden, em 27 de maio de 1906, na qual Aschenburg atacou os fragmentos do caso de histeria de Freud, e Jung se ergueu para replicar com vigor. Tanto a intervenção de Aschenburg quanto a réplica de Jung foram publicados por um periódico de Munique, aí que tem a data de setembro e novembro de 1906. Seja como for, fragmento da análise de um caso de histeria de Freud apareceu em 1905, e Jung não perdeu tempo em se aproximar dele em seu estudo Psicanálise e o Experimento de Associações, preparado nesse mesmo ano e publicado no seguinte. Jung apresentava um caso de neurose obsessiva, do qual havia tratado em junho de 1905, sujeitando a paciente ao teste de associações e depois à psicanálise. Sessões de 1h30 a 2 horas em dias alternados por 3 semanas. Jung dispensara a paciente sem propriamente lhe dar alta, mas em novembro ela voltou a procurá-lo, dizendo-se curada. Ao sumarizar o caso, Jung declarou que o teste de associações poderia ser útil para facilitar e abreviar a psicanálise de Freud. Olha, eu não sei. Às vezes eu vou dar umas referências, assim, que não tem exatamente qual é o texto, que eu não vou me lembrar com toda certeza de qual é o texto. Até porque são comentários soltos, assim, e aí se vocês lembrarem de que texto que eu estou me referindo, ou o ano quando me falhar a memória, vocês podem me falar. Mas tem um texto do Freud que eu sei que está no Fundamentos da Clínica Psicanalítica, porque eu tenho memória fotográfica, então eu lembro do livro que está, mas não lembro exatamente de qual texto. Que tem uma passagem bem bonita que ele fala, mas num tom, aquele tom dele de tô dizendo uma coisa, mas quer dizer outra, que ele fala sobre essa tentativa de abreviarem a psicanálise, num tom meio de crítica, meio que tirando sarro. Eu não sei se ele está se referindo ao Jung, que tinha, de repente, essa proposta, né? Ali ele não cita o nome de ninguém, mas agora eu li isso, de facilitar e abreviar a psicanálise, e aí eu lembrei dessa passagem. Alguém lembra de já ter lido isso? Não? Mas tem lá. Podem ler, vocês vão encontrar ele falando. É uma passagem bem bonita, inclusive, que ele diz sobre isso não ser possível. Mas ele coloca como um desafio. Esse estudo encerrava ou coroava o volume Diagnostic Association Studies, que tem uma nota. Esses estudos já haviam sido publicados isoladamente no Journal of Psychology and Neurology nos 2 anos anteriores, mas não há evidência de que Freud tivesse tomado conhecimento deles. Que Jung enviou a Freud em abril de 1906, iniciando assim a correspondência entre eles. O livro tinha a força de uma mensagem direta, pois nos estudos escritos quer por Jung, quer por Bleuler, havia citações da obra de Freud que demonstravam amplamente a aceitação encontrada pela psicanálise no Burgosoli.
A primeira verdadeira carta partiu de Freud em 11 de abril de 1906. Um agradecimento caloroso pelo livro que, ansioso por ler, ele já comprara. Como a cortesia não impunha uma resposta de Jung, passaram-se quase 6 meses sem qualquer novidade. Em junho, Freud fez uma conferência que contém seus primeiros comentários publicados sobre Jung, os experimentos de associação e a teoria dos complexos. Aí aqui também tem uma nota sobre qual é. Freud se refere ao estudo de Jung sobre o mesmo tema, o diagnóstico psicológico da evidência. O texto de Freud também continha sua primeira referência a Alfred Adler. Durante o verão, Jung completou sua monografia, A Psicologia da Demência Precoce, para a qual já recolhia o material desde 1903. O livro é cheio de citações e extensas discussões da obra de Freud. E no prefácio, datado de julho de 1906, Jung faz as seguintes declarações. Um exame superficial das páginas de meu trabalho mostra o quanto devo às geniais concepções de Freud. Uma vez que Freud ainda não recebeu o devido reconhecimento e apreciação, sendo inclusive bastante combatido nos círculos mais competentes, gostaria de precisar minha posição com relação a Freud. A leitura das obras de Freud levou-me a dar-lhe a devida atenção. De início, casualmente, ao ler a interpretação dos sonhos. A partir desta obra, estudei seus demais escritos. Posso assegurar que desde o princípio fiz, naturalmente, as objeções aduzidas, geralmente contra Freud, na literatura. Contudo, achava que Freud apenas poderia ser refutado por alguém que tivesse utilizado amplamente o método psicanalítico e realmente houvesse investigado como Freud investiga, isto é, empreendendo uma longa e minuciosa análise da vida diária, da histeria e do sonho a partir de seu ponto de vista. Quem não procede assim, ou não pode proceder assim, também não pode julgar Freud, pois se comporta como os famosos cientistas que, por desprezo, se recusaram a olhar pelo telescópio de Galileu. Nossa, parece que ele está falando da galera de hoje, né? Olha só, muita coisa de psicanálise. A gente consegue pensar nas coisas de hoje em dia, porque tem gente que nunca leu, mas enche a boca para criticar, né? Nunca leu, nunca estudou, nunca aplicou, mas sabe mais do que a gente que estuda todo dia. Fazer justiça a Freud não significa, como muitos temem, sujeitar-se incondicionalmente a um dogma. É bastante possível manter um julgamento independente. Se admito, por exemplo, os mecanismos complexos dos sonhos e da histeria, não significa, de forma alguma, que atribuo ao trauma sexual da juventude uma significação exclusiva, como Freud parece fazer. Muito menos que eu coloque a sexualidade em primeiro plano, acima de tudo, ou lhe confira universalidade psicológica, que, como parece, é postulada por Freud, pela impressão do papel poderoso que a sexualidade desempenha na psique. A terapia freudiana consiste, no melhor dos casos, em uma das várias possibilidades e talvez nem sempre ofereça aquilo que teoricamente dela se pressupõe. Mas essas questões são secundárias, desaparecendo por completo ante a descoberta dos princípios psicológicos, que é o maior mérito de Freud, e aos quais a crítica dá pouca atenção. Quem pretende ser justo com Freud deve comportar-se segundo as palavras de Erasmo. Remove toda pedra, experimenta tudo, não abandones o que começaste. Aí aqui tem uma nota que tem na língua original. Que língua é essa, gente? Alguém sabe? Não? Eu também não. Às vezes tem algumas coisas aqui que a gente não vai conseguir identificar a língua ou ler exatamente, né, na língua que está.
tem umas dificuldades. Fim do verão, Freud acaba de reunir o primeiro volume de seu... Não, olha, uma coisa que não sei pronunciar isso tudo aqui, né? Mas a gente lê assim, tananana, enviando um exemplar a Jung em outubro de 1906. Com a carta-resposta de Jung, a correspondência se estabelecia de fato. Uma troca bem amistosa e mesmo íntima de ideias pessoais e reflexões científicas por quase 7 anos. Ao ser publicado em dezembro, sua Aí a Demência Precoce, Jung enviou um de seus exemplares a Freud, que expressara impaciência por vê-lo. Os comentários de Freud, ao receber esse livro fundamental, infelizmente foram feitas numa carta que é uma das poucas ausentes da coletânea. Aí aqui eles colocam que tem uma lista de itens ausentes lá na página 713. Então tem algumas cartas que se perderam, não sei a razão, né, o que aconteceu, que se perderam aí no meio do caminho. Em seus escritos subsequentes, Freud reconheceu, sem reservas, os serviços prestados à difusão da psicanálise pela Escola de Zurique, particularmente por Bleuler e Jung. Revendo a história do movimento psicanalítico, em 1914, logo após o rompimento com Jung, Freud afirmou: segundo o testemunho de um colega, aqui eles colocam que foi do Karl Abraham, que presenciou a marcha dos acontecimentos no Borgosoli, parece que a psicanálise aí despertou interesse muito cedo. No trabalho de Jung sobre os fenômenos ocultos, publicado em 1902, já era feita alusão ao meu livro sobre a interpretação dos sonhos. De 1903 a 1904, diz meu informante, o interesse pela psicanálise esteve em primeiro plano. Após descrever seu período de isolacionismo e o desenvolvimento gradual em Viena, a partir de 1902, Freud disse que, em 1907, a situação mudou bruscamente, contrariando todas as minhas expectativas. Um comunicado de Bleuler me informara, antes disso, que minhas obras haviam sido estudadas e postas em uso em Burgosoli. Em janeiro de 1907, veio a Viena o primeiro membro da clínica de Zurique, o Dr. Entington. Outros visitantes se seguiram, o que levou a uma animada troca de ideias. Finalmente, a convite de C.G. Jung, um primeiro encontro teve lugar em Salzburgo, na primavera de 1908. Aqui também tem uma nota dizendo assim: escrevendo 21 anos depois, Freud fez um relato mais sucinto, se bem que ligeiramente menos exato. Meu isolamento chegou gradualmente ao fim. Antes de mais nada, um pequeno círculo de discípulos reuniu-se em torno de mim em Viena. Depois de 1906, veio então a notícia de que os psiquiatras de Zurique e Bleuler, seu assistente Jung e outros, tomavam um vivo interesse pela psicanálise. Entramos em contato direto e, na Páscoa de 1908, os amigos da jovem ciência se encontraram em Salzburgo. Aqui está escrito numa referência que eles dão, é um estudo autobiográfico. A história do relacionamento de Freud e Jung, a partir de 1906, está naturalmente contida nas cartas desse volume. O gradativo estabelecimento da consideração, da confiança e da afeição mútuas, um intercâmbio contínuo de informação e opiniões profissionais, a rápida elaboração do movimento psicanalítico, a troca íntima de notícias familiares, as observações sobre colegas e adversários, não raro acerbas e cheias de espírito, e ao longo do termo, a emergência de divergências, discórdias, mal-entendidos e sentimentos melindrados até a ruptura e a separação final. Até aqui, gente, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Após a carta de Jung de 20 de maio de 1914,
renunciando à presidência da Associação Internacional, há um longo silêncio nessa história epistolar. Aqui tem uma nota da Carta de Jung de 1923, é a única exceção. O próprio Freud não mais empreendeu, contudo, um aniquilamento maciço dos papéis indesejáveis, como fizera em março de 1908, quando tomou posse de um apartamento contíguo e reinstalou seu gabinete de trabalho. Fatos que, incidentalmente, não são mencionados em suas cartas a Jung. Na pasta destinada às cartas de Jung para ele, arquivou também alguns dos programas dos congressos e as circulares de Jung aos presidentes das sociedades filiadas, bem como várias cartas de Jung a Firenze, por este mesmo, ao que parece, encaminhadas a Freud. Aí diz aqui que 3 delas foram publicadas. As cartas que Freud recebeu de Emma Jung foram mantidas em separado. Não há evidência de que voltasse a consultar a pasta de Jung, mas é provável que aí tenha posto, com as próprias mãos, a carta estritamente profissional que ele lhe mandou em 1923. A correspondência de Freud era arquivada cronologicamente em armários em seu gabinete da Bergasse 19, aproximando-se o momento de sua família abandonar Viena, em 1938. Ana Freud e Marie Bonaparte vasculharam os papéis e a correspondência de Freud, queimando alguns itens potencialmente perigosos se viessem a cair em mãos nazistas. Aqui tem uma nota, comunicação pessoal de A. Freud, que acrescenta: excetuando-se isso, o que levamos a cabo foi uma verdadeira tarefa de resgate. O material acumulado era tanto que seria impraticável levá-lo conosco para Londres. Enquanto meu pai se inclinava por abrir mão de muita coisa, a princesa Bonaparte insistia para que tudo fosse preservado. Na cesta de lixo, assim, ela apanhou papéis que meu pai tinha jogado fora. O relato feito por Jones sobre a queima de tudo que pareceu desnecessário conservar é parcialmente inexato. Aqui ele estava fugindo, né, por conta da guerra. Então era uma coisa, quem leu a bibliografia lá do Peter Gay sabe disso, assim, a princesa foi ajudá-lo e precisava ser algo rápido, porque tinha os riscos, né, a Ana estava em risco, ela foi pega lá, ficou presa durante um tempo, então ele estava fugindo e queria levar a família dele. Muito provavelmente tinha o receio dessas cartas caírem lá na mão do... Como é que se fala, gente? Não, não é exército. Acho que não é exército, mas quem ali estava participando da guerra? Nossa, esqueci o nome. Mas tinha um grande controle sobre tudo aquilo que se escrevia e que fazia naquele momento. Então, provavelmente ele sabia que, devido ao conteúdo das cartas, se pegasse, ele seria preso. Ou, de repente, impedido de sair dali. Deixa eu ver aqui. As pastas restantes de papéis e cartas de Jones, Abram, Huntington, Pfister, Firenze, Lou Andrea Salomé e Jung, Marta Bernays Freud, foram etiquetadas e despachadas com os demais pertences familiares. Aqui diz que é a referência à comunicação pessoal da senhora E.L. Freud. Professor Freud, a esposa e Ana embarcaram num trem em 4 de junho de 1938 e, após uma parada em Paris, chegaram a Dover em 6 de junho. Haviam recebido privilégios diplomáticos e nenhum item de sua bagagem foi vistoriado ali ou em Londres. As pastas de papéis seriam guardadas na casa 20 Maresfield Gardens, que se tornou a residência permanente da família no outono de 1938, e na qual Freud morreu em 23 de setembro de 1939. E lá as cartas ficariam, sobrevivendo a outro tipo de holocausto, os ataques aéreos da Segunda Guerra Mundial, até que, em meio às preocupações mais imediatas da família de Freud, com os problemas de sobrevivência e trabalho,
fossem aparentemente esquecidas. As cartas de Freud, recebidas por Jung, permaneceram intocadas por quase 40 anos. Durante algum tempo, ele as guardou no que chamava de seu esconderijo, um pequeno cofre na parede de um quartinho anexo ao grande gabinete-biblioteca no primeiro andar de sua casa. O esconderijo, trancado por uma chave que Jung sempre levava no bolso, abrigava também, entre outros itens valiosos, os 4 pedaços de uma faca de pão que se partiram, quando, ainda estudante, ele se dava às experimentações ocultistas. Aqui também tem uma referência. Em nenhum de seus escritos posteriores, incluindo a autobiografia, Jung se referiu à correspondência. Aqui diz que ele mencionou as cartas em sua correspondência particular no fim da vida. De igual modo, Freud jamais a mencionou nos textos que a ela se seguiram, excetuando-se a alusão feita em A História do Movimento Psicanalítico, de 1914, a carta de Jung, de 11 de novembro de 1912. A existência dessa valiosa, tem uma palavra aqui que não vou saber falar, não se tornou pública, senão com a publicação do volume 2 de Vida e Obra de Sigmund Freud, de Ernest Jones, em 1955. Foi por volta de 1950 que Jones começou a trabalhar nessa biografia, cujo primeiro volume, de 53, se estendeu até 1900. Em 1952, ele deu início ao preparo do segundo volume. Em fevereiro, escrevi a Jung, pedindo-lhe permissão para ver as cartas que Freud lhe endereçara. Aniela Jaffe, que na época era secretária do Instituto de Jung, aqui tem uma nota dizendo que foi estabelecida em 1948, em Zurique, para treinamento e pesquisas em psicologia analítica. Os cursos são dados em alemão e inglês. Analisava-se com Jung havia vários anos. Durante uma sessão analítica, em fevereiro, Jung lhe sugeriu que lesse as cartas de Freud. Ela concordou e a secretária de Jung, Marie-Jeanne Schmidt, foi buscar o maço de cartas no esconderijo. Diz, a propósito, Aniela Jaffe: minha excitação ultrapassou os limites, mas depois de ter lido a noite toda, senti meio desapontado, pois esperando frases sábias e psicologicamente argutas, deparei-me com um amontoado de política e coisas do gênero, ao lado de observações mais pessoais. Jung se alegrou quando eu dei minha opinião, e acho que a resposta de Jones reflete isso. Será que a gente vai encontrar isso aqui? Porque tem uma expectativa, né? Imagino que todos nós tenhamos uma expectativa de encontrar algumas frases valiosas, algumas coisas valiosas nessas cartas. Jung respondeu a Jones: elas não são particularmente importantes. Contém, sobretudo, observações acerca de editores ou da organização da sociedade psicanalítica. Algumas são extremamente pessoais. Decididamente, não me empenho por sua publicação. Não haveriam de ser, no todo, uma contribuição importante à biografia de Freud. Um mês depois, Jung confiou o maço de cartas a Aniela Jaffe, que as levou ao diretor do Instituto Jung, o doutor em medicina C.A. Meyer. Aqui diz que mais tarde professor de psicologia na Politécnica Federal de Zurique. Anexada a uma carta, 22 de março de 50, em que Jung incumbia o Instituto de sua salvaguarda, expressando a vontade de a coleção fosse considerada um bem que não estava à venda. Afinal de contas, escreveu ele, as cartas têm certo valor histórico, embora seu conteúdo seja sem importância. Na resposta a Jung, Meyer agradeceu a doação, em nome do Conselho de Curadores do Instituto.
e acrescentou: há de interessar-lhe saber que o Sigmund Freud Archives, aqui está dizendo que o Sigmund Freud Archives constituíram-se em Nova York em 1951, como organização não lucrativa, isenta de impostos, com a finalidade de colecionar todos os documentos direto ou indiretamente relacionados à vida e à obra de Freud. Os arquivos formalizaram um acordo com a Biblioteca do Congresso, pelo qual ela assume propriedade dos itens que, quando julgados reservados, são mantidos confidencialmente pelo tempo que o doador ou os arquivos e a biblioteca consideram próprio. A coleção Freud da biblioteca, que inclui itens doados pelos arquivos, compreende cartas de e para Freud e sua família, manuscritos originais, documentos oficiais, fotografias e entrevistas com pessoas que tiveram contato com Freud. De Nova York, nos consultaram sobre a hipótese de prepararmos fotocópias dessas cartas e que tensionamos perguntar-lhes se estão em condições de agir de modo recíproco, fornecendo-nos fotocópias de suas cartas a Freud. Terei prazer em mantê-lo informado a respeito. A informação que Meyer recebeu do Dr. K.R. Eisler, secretário dos arquivos, foi bastante desapontadora. As cartas escritas pelo professor Jung ao professor Freud, infelizmente, não foram preservadas. Ao que me consta, o professor Freud destruiu toda a sua correspondência antes de deixar Viena, em 1938, e suponho que as cartas do professor Jung estivessem entre os documentos destruídos naqueles dias conturbados. Eisler disse a Meyer que, com a permissão dele, indagaria a família Freud em Londres. No fim do ano ainda, não havia notícias sobre as cartas de Jung, mas as cópias fotostáticas das cartas de Freud já haviam chegado a Nova York, uma recomendação do Instituto Jung de que fossem mantidas confidencialmente por 100 anos. Em setembro de 1953, Jung recebeu Eisler em Kuznets, concedendo-lhe uma entrevista para o Freud Archives. Por ocasião da visita de Eisler, Jung também doou aos arquivos diversos itens de valor histórico. Pouco após, com a permissão do Instituto Jung, os Freud Archives providenciaram a transcrição das cartas de Freud. Em novembro, Jung foi novamente consultado sobre a possibilidade de Jones ler as cartas de Freud, dessa vez por intermédio de Eisler. Jung respondeu diretamente a Jones: naturalmente, você tem minha permissão para ler as cartas de Freud, cópia das quais se encontram nos Freud Archives em Nova York. Seu material biográfico no volume 1 é muito interessante, mas teria sido mais prudente se tivesse me consultado sobre certos fatos. A história do desmaio de Freud, por exemplo, chegou-lhe totalmente errada. De modo algum, aliás, foi o primeiro. Ele teve outro ataque idêntico a esse antes, em 1909, precedendo o nosso embarque para a América em Bremen, em circunstâncias psicológicas muito semelhantes. Aqui tem uma nota que diz que o Jones escrevera sobre o desmaio de 1912 no volume 1. Jung recebera um exemplar de seu amigo A. Bennett, de Londres. Bennett é a versão junguiana do fato. Então, Jung dá uma descrição mais ampla em Memórias. Na esperança de que você continue a levar uma velhice tranquila, permaneço, etc. Jones pôde, assim, ler as cartas de Freud a Jung, mas a outra parte do diálogo foi dada por perdida. Em 22 de março de 54, no entanto, Eisler escreveu de novo a Meyer. Para minha grande alegria, devo lhe dizer que acabo de ser informado, por Anna Freud, que as cartas do professor Jung ao professor Freud foram encontradas. Estou certo de que ela não levantará objeções ao envio das cópias, posto que concordara com isso, de início, na hipótese de a descoberta ser feita.
É provável que eu o encontre em Londres nesse verão e discutiremos o assunto juntos. Mais recentemente, Anna Freud lembrou-se de que, durante os anos de guerra, os vários pacotes de correspondência levados de Viena foram postos a salvo em sua casa e na de seu irmão Erich. Foi preciso tempo para juntar e catalogar todo o material. Enquanto esse trabalho se processava, as cartas de Jung foram colocadas à parte em segurança, para surgirem no momento oportuno. Aqui foi uma comunicação pessoal da Ana. Na mesma carta, Eisler sondava o Instituto Jung para saber se de seu eventual interesse por uma publicação conjunta da correspondência. A resposta de Meyer, com efeito, foi favorável à ideia. Durante uma visita a Nova York, em novembro de 54, Meyer se encontrou com Eisler, que lhe deu as cópias fotostáticas das cartas de Jung e o assunto foi discutido entre eles. Meyer obteve por empréstimo a transcrição não corrigida das cartas de Freud e, ao voltar para Zurique, leu a correspondência completa. Foi, sem dúvida alguma, a primeira pessoa a fazê-lo, e escreveu, então, a Eisner. A impressão inicial é, com efeito, a de uma tragédia em fragmentos. E é justamente por isso que me ponho em reservas a favor da publicação de tudo. É verdade que Jung, ainda há pouco, achou melhor esperar até depois de sua morte. Mas, na realidade, ele nem quis olhar as cartas. Minha opinião, assim, é que será possível persuadi-lo a mudar de ideia. Acho que o mundo deve aprender alguma coisa com essa tragédia. Como também acho que boa parte do nonsense corrente há de, enfim, ser sepulto pela publicação em pauta, o que apenas poderá ser benéfico para limpar a atmosfera. Mais difícil do que a consideração por Freud e Jung, a meu ver, é a consideração por outros colegas, que aparecem frequentemente nas cartas e são, de certo modo, brindados com expressões pesadas e nada lisonjeira. De minha parte, creio que devemos dar ao mundo uma bela mostra de objetividade científica para o bem comum. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar de ler, falta uma página e meia. A gente está acabando o tempo, mas é só para terminar num lugar onde faça sentido. Eisler se inclinava pela publicação da maior parte possível à exclusão do que moleste ou deponha contra os indivíduos citados. Para ele, transcrições de toda a correspondência deviam ser preparadas e lidas pelas pessoas de cuja decisão a publicação dependeria. O trabalho de transcrição das cartas de Jung prosseguiu e o Instituto de Zurique, insatisfeito com a transcrição nova-iorquina das cartas de Freud, começou a fazer sua própria. Meyer acreditava que Anna Freud leria os textos autorizados e permitiria sua publicação. Em 1955, Jones publicou o volume 2 de sua biografia sobre Freud, dedicado aos anos de maturidade, 1901 a 1919. Tivera acesso a cerca de 500 cartas da correspondência de Freud, as mais valiosas das quais haviam sido trocadas por Freud e Abraham, Firenze, Jung e ele mesmo. Não se sabe ao certo em que momento Jones leu as cartas de Jung a Freud. No volume 2, há apenas 3 citações diretas delas contra cerca de 50 das cartas de Freud a Jung. Em adição, há 16 longas citações num apêndice, embora Jones se obtenha de dar, na íntegra, cartas dessa correspondência. Aqui diz que o volume 3 contém 5 citações das cartas de Freud e uma das de Jung. O volume 2 contém várias citações das cartas de Jung a Jones, que atualmente estão extraviadas. Com a publicação do segundo volume, cheio de referências a ele, Jung já não fez comentários ao Freud de Jones, tanto quanto se sabe, nem em suas cartas, nem em seus textos publicados. No verão de 1955,
a penosa tarefa de transcrever ambas as partes da correspondência continuava a ser levada a cabo no Instituto de Jung de Zurique. Entretanto, em 1º de outubro, Meyer comunicou que tivera uma conversa com o casal Jung e o professor e sua esposa ainda discordavam da publicação. Primeiro, Jung queria ver as cartas. Talvez elas pudessem ser editadas por contemporâneos de 2 correspondentes e publicadas no futuro remoto para a geração dos netos. Naquele momento, até que Jung as visse, nada ficaria decidido. Eisler respondeu com toda a simpatia, pois ele também tinha dúvidas sobre a publicação integral. Muitas passagens, no seu entender, pediram eventuais comentários, sem o que poderiam ser inteligíveis para gerações futuras. Mas haveria alguém disposto a devotar tempo ao trabalho sem a perspectiva de o ver realizado em vida? Meyer se empenhou a fundo para obter comentários de contemporâneos. Em Zurique, Aniela Jaffé logo se dispôs a ajudar, e Jung, afinal, concordara com a publicação, desde que ela viesse a ser feita depois de sua morte. Meyer, não obstante, ainda esperava discutir esse ponto com a senhora Jung. Não havia dúvida de que o Instituto estava realmente autorizado a publicar a correspondência, tendo em vista a declaração que Jung fizera ao confiar-lhe as cartas. No fim de outubro, o Instituto enviou a Eisler as transcrições das cartas de Jung e Freud feitas em Zurique, bem como a transcrição nova-iorquina não corrigida das de Freud. Só em março de 1956, estabeleceu-se um plano de trabalho entre Freud Archives, Anna Freud e o Instituto Jung. A transcrição deverá ser submetida à apreciação das seguintes pessoas: Anna Freud, Heinz Hartmann, Ernest Kris, Ernest Jones e Hermann Nürnberg. O plano é obter e preservar dados disponíveis junto a informantes que tenham um conhecimento particular dos fatos e as pessoas que desempenharam um papel de relevo no tempo em que o professor Freud trabalhou com o professor Jung. Como a maior parte dessa informação é, provavelmente, de natureza pessoal, não se pretende publicá-la. A ideia é de que os informantes enriqueçam o manuscrito com notas, ou, conforme o caso, com comentários mais longos. Tais acréscimos ao manuscrito serão depositados em caráter estritamente confidencial na Biblioteca do Congresso, pelo prazo de que, em cada caso, o próprio informante estipula. Em agosto de 1956, Meyer comunicou a Eisler que a vontade de Jung era que suas cartas fossem publicadas, no mínimo, 20 anos após a sua morte. O que, no entender de Meyer, não impedia, porém, que se desse andamento aos comentários. Tá bom, Nath, um beijo, obrigada aí pela participação. Mas nunca se fez um comentário ou uma nota. Cris morreu em 1957, Jones em 58, Nürnberg e Hartmann em 70. As cópias fotostáticas das cartas originais e as transcrições de Zurique foram depositadas na Biblioteca do Congresso em 1958, com a seguinte etiqueta: confidencial, só poderá ser aberto 20 anos após a morte de Carl Jung, com permissão dos arquivos Jung, Kuznets, Zurique. Parece até cena de filme, né? Você imaginar tudo ali colocado assim, só pode abrir daqui a 20 anos. Mas, ó, vamos parar por aqui, na página 31, que é onde finaliza mesmo, para que faça sentido. E aí, as próximas leituras a gente faz sempre dessa mesma forma. Vamos lendo dentro desse período de 1 hora, e aí a gente escolhe, então, um lugar onde faça sentido. Na próxima semana, a gente volta dali. Acho que deu para ver, assim, até aqui, que
deu bastante trabalho, né, para que tivesse toda a construção dessas cartas e também a publicação delas. Espero que tenha sido bacana aí para vocês saberem dessas informações, que a gente possa ir construindo ao longo de provavelmente esse semestre inteiro, né? Porque eu acho que a gente vai demorar um tempo. Então, que vá se construindo aí. Eu sei que são bastante anos, né? Bastante informação, mas ao longo do tempo a gente vai se enriquecendo dos detalhes, vai tendo mais, como é que se diz? Como se fosse assentando, assim, as datas, vai se ambientando. Então, foi só uma primeira leitura, espero que tenha feito sentido. Fico muito feliz com o interesse de vocês. Quero ver quem vai chegar até o final, quem vai persistir, ler tudo isso, que não é pouca coisa. E aí, juntos, e quem puder, sempre aparecer, câmera ligada, ou tudo bem, se não der, mas melhor que esteja com as câmeras ligadas e que vocês se sintam à vontade aí, seja para falar no chat, mandar mensagem, seja para compartilhar, tá bom? Até a próxima, muito obrigada pela companhia, um beijo, e a gente se vê na próxima aqui.